Vamos lá, pessoal. Esse é o 6º vídeo da série CEPAL e Subdesenvolvimento. Estamos discutindo aqui as interpretações cepalinas nos anos 60, as principais contribuições cepalinas nos anos 60, quando fica clara a necessidade de se reorientar o crescimento, de reorientar a forma de organização da economia em direção a uma redistribuição de renda e riqueza para viabilizar o crescimento. No vídeo anterior, a gente já apresentou alguns limites desse processo, como eles se relacionariam a uma tendência de estagnação a partir da leitura do Prebisch, e colocamos os elementos iniciais aqui do Celso Furtado. Agora a gente avança no sentido de estabelecer as mediações a partir da interpretação do Furtado. O Furtado está falando o seguinte: olha, preciso entender essa tendência, essa suposta tendência de estagnação secular na América Latina, associada a uma insuficiência dinâmica de demanda, levando em consideração as características de reprodução da industrialização latino-americana. Olha, só retomando, eu tenho uma industrialização que é reprodutora ou busca reproduzir o padrão de consumo do centro. Ou seja, eu tenho um processo de modernização conservadora. A partir da demanda prévia. Eu estou utilizando o excedente, o sentido que eu dou à apropriação e à utilização do excedente é um sentido na direção de se viabilizar uma modernização conservadora. Depois, nos anos 70, ele falaria o seguinte: olha, a forma com que eu defino a apropriação e o sentido de utilização do excedente são elementos fundamentais para se entender os limites de uma estratégia de superação do subdesenvolvimento. Isso está muito relacionado a elementos de dependência cultural. Ok, mas ele vai trazer depois. Só estou estabelecendo aqui a relação para ficar mais claro. Então, o Furtado vai falar. O processo de industrialização é um processo de modernização conservadora. E é um processo que busca, de alguma maneira ou de outra, por meio das suas elites, reproduzir o padrão de consumo das elites do exterior. É um processo muito caracterizado pela cópia dos padrões de consumo do centro. Essa cópia dos padrões de consumo do centro significa que eu vou aprofundar minha dependência tecnológica, ok? E significa que eu vou ter uma industrialização muito baseada nas mesmas características produtivas dos países centrais. Por quê? Eu oriento a partir de uma modernização conservadora. Mas isso também só é possível porque eu tenho, previamente, um grau de concentração de renda gigantesco, que permite que uma elite pequena reproduza esse padrão de consumo do centro. Certo? Na medida em que eu estou orientando a minha industrialização para cópia dos padrões de consumo do centro, na medida em que eu tenho uma dependência tecnológica, eu vou reproduzir domesticamente a mesma estrutura produtiva. Ou, pelo menos, essa estrutura produtiva vai ser muito parecida com a do centro. Celso Furtado vai falar. Então, na medida em que a ISI vai avançando na periferia, ela vai reproduzindo as características produtivas do centro. Qual o problema nesse processo? Processo de modernização conservadora. O Furtado vai falar, isso em algum momento vai dar perda de dinamismo, nos anos 60. Por quê? Porque ao reproduzir as características dos países do centro, da industrialização dos países do centro, eu estou importando um padrão de produção, olha como é mais rico que a interpretação do Prebisch, que é intensivo em capital. Eu estou importando um padrão de produção que é poupador de mão de obra. Eu estou importando um padrão de produção que foi forjado a partir das características das economias centrais. Excedente de capital,
excedente relativo de capital, escassez relativa de mão de obra. Na periferia é o inverso. Eu tenho uma escassez relativa de capital e uma superabundância de mão de obra. Opa! E estou utilizando domesticamente, Furtado está falando, um padrão de industrialização que é poupador de mão de obra e cada vez mais intensivo em capital. Isso vai reforçar a tendência de concentração de renda por meio da tendência de reprodução permanente de um exército populacional não incorporado no setor capitalista de produção, certo? Um desemprego estrutural de longo prazo. Ok. Mas como ocorre essa mediação? O Celso Furtado vai falar, olha, na medida em que eu vou avançando para outros setores no meu processo de industrialização por substituição de importações, esses novos setores, vamos ilustrar, isso aí de têxtil, vestuário, pequenas miscelâneas domésticas, para indústria pesada, para indústria automobilística. Estou avançando na ESI, como a gente já discutiu. Na medida em que esse processo vai avançando, eu vou tendo a necessidade, nesses novos setores, de ter uma intensidade de capital por trabalhador muito grande. Eu estou avançando para setores em que a escala mínima de eficiência é muito grande. Estou avançando para setores em que eu preciso de escalas gigantescas de produção. Essas escalas mínimas de eficiência muito elevadas exigem uma grande concentração de capital. Não dá para fazer uma pequena siderúrgica, não dá para fazer uma pequena empresa automobilística. Elas têm que já nascerem grandes, certo? Então, eu preciso de uma grande concentração de capital para que a escala produtiva desses setores seja viável, certo? Nesse sentido, cada vez mais essas escalas gigantescas exigiriam um mercado consumidor maior. Olha só, isso vai bater depois na necessidade de distribuir renda, o Furtado está falando. Então, eu preciso de um mercado consumidor maior. Mas eu tenho alguns problemas para chegar nisso. Vamos passo a passo. Preciso, então, de mercados consumidores maiores. Eu preciso de maior concentração de capital. Mas o problema é o seguinte: conforme eu vou avançando na concentração de capital, eu tenho, olha o passo a passo, eu tenho um aumento da intensidade de capital por trabalhador. O Celso Furtado está falando. Eu vou para setores mais nobres, setores que têm mais capital empregado por trabalhador. Mais máquinas, equipamentos à disposição daquele trabalhador. Setores mais intensivos em capital. Então, a relação entre capital e trabalho, capital dividido por trabalhador, vai aumentar. O Celso Furtado vai falar. Cada vez eu tenho mais capital por trabalhador. Olha só a passagem. O Celso Furtado vai falar. Como eu tenho uma indústria que é mais intensiva em capital, mais capital por trabalhador, significa que, nesse ponto ele estava errado, depois a Conceição vai mostrar, mas estamos na leitura dele por enquanto, significa que, para gerar uma unidade adicional de produto, para gerar uma unidade adicional de renda, uma unidade adicional, pensando lá no valor adicionado no PIB, eu vou ter que utilizar cada vez mais capital. O que ele está querendo dizer? O potencial de crescimento do PIB, a relação PIB ou renda por capital vai diminuir. A relação renda ou PIB por capital vai diminuir. Porque eu vou aumentar a intensidade de capital na economia e esse capital vai fazer com que eu não consiga crescer a renda na mesma proporção. Conceição, depois só adiantando, falar, olha, o Furtado errou nessa passagem porque ele abstraiu da capacidade de eu gerar maiores produtividades com uma maior intensidade de capital por trabalhador, reduzir custos da produção e outras mediações que depois a gente discute.
Mas ficamos, por enquanto, nesse ponto para não confundir. Então, a intensidade de capital por trabalhador aumenta e depois a relação entre PIB por capital diminui. PIB por capital diminui. Aumentei o capital, o PIB não cresce na mesma proporção. Ele vai falar. Isso vai dar origem a dois elementos simultâneos. Por um lado, como eu estou avançando numa industrialização por substituição de importações que é poupadora de mão de obra, que ela reproduz o padrão característico dos países do centro, significa que eu estou reproduzindo permanentemente a exclusão. Estou aumentando a desigualdade. Por quê? Porque eu não estou incorporando a massa de trabalhadores no sistema. Eu estou poupando mão de obra, eu estou mantendo um desemprego estrutural gigantesco. Então, estou reduzindo um potencial de demanda aqui e estou fazendo com que esse potencial não seja incorporado e aumente a desigualdade. Isso vai fazer com que haja uma redução da participação dos salários no PIB. Está aumentando a desigualdade. Os salários vão representar cada vez menos do PIB. Só que, por outro lado, como eu estou aumentando a intensidade de capital por trabalhador, aqui está um erro também do Furtado, a Conceição vai falar, mas como eu estou aumentando a relação de capital por trabalhador, e eu não estou tendo uma demanda crescente, a taxa de lucro reduz. A taxa de lucro vai se reduzir. O lucro dividido pelo capital. Se a taxa de lucro se reduz, o potencial de acumulação se reduz. Se o potencial de acumulação se reduz, o potencial de investimento se reduz. Então, por um lado, eu estou reduzindo o potencial de acumulação e de investimento, por outro lado, eu estou aumentando a desigualdade. Tudo isso dinamicamente vai fazer com que eu tenha uma insuficiência dinâmica de demanda. Uma tendência à estagnação secular. Por que nesse ponto o Furtado estava errado? Ele está supondo que a taxa de lucro vai se reduzir. A Conceição vai falar, olha, não, a taxa de lucro não vai se reduzir, porque ao incorporar mais capital ao trabalhador, eu aumento a produtividade. Eu aumento a produtividade e reduzo os custos de determinados produtos também. Isso tende a fazer com que a taxa de lucro não se reduza. Esse é ponto para outra discussão. Voltamos aqui no Celso Furtado. Então, eu tenho uma redução da taxa de lucro, que vai reduzir o potencial de geração de excedente, de acumulação de investimento, e, por outro lado, eu tenho uma tendência de aumento da concentração de renda, porque eu estou excluindo. Todo esse processo geraria, na sua interpretação, uma tendência de estagnação secular. Ou seja, o avanço do processo da industrialização por substituição de importações traria limites importantes na capacidade de crescimento dos países da periferia. Não estamos nem discutindo o desenvolvimento nesse ponto, superar o subdesenvolvimento. Tem uma tendência de esgotamento desse modelo. Isso não vai dar mais crescimento. Para dar crescimento, Celso Furtado, de novo, ele estava errado, porque a gente está às vésperas ali do milagre econômico brasileiro, 68, 73. Mas por que tem crescimento no milagre? A Conceição explica, concentração de renda e crédito. Depois a gente volta lá, crescimento perverso. Celso Furtado fala, olha, para ter crescimento, então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um conjunto, discussão dos anos 60, eu preciso redistribuir para crescer. Eu preciso de ter um conjunto de reformas democráticas. Preciso ter um conjunto de reformas de base muito sólidas, que redistribuam renda e riqueza para o trabalhador. O centro da discussão é a reforma agrária, né, mas eu também tenho reforma urbana, diversos outros elementos da discussão dos anos 60 que não entra especificamente aqui nesse ponto do Furtado, mas, no fundo, reformas democráticas para distribuir renda e riqueza. Porque, ao distribuir renda e riqueza, olha a passagem final, eu criaria um processo de incorporação dessa massa gigantesca de excluídos, e essa massa de excluídos teria um padrão de consumo que não é o padrão de consumo característico das elites.
que não é o padrão de consumo que busca reproduzir o padrão de consumo dos países do centro. Que não é um padrão de consumo que busque uma modernização conservadora. Os padrões de consumo populares não seriam, obviamente, os mesmos da elite. Como os padrões de consumo não seriam os mesmos da elite, a estrutura produtiva necessária para atender os padrões de consumo populares não seria a mesma da elite. Não seria uma estrutura produtiva altamente intensiva em capital. Não seria uma estrutura produtiva dependente da tecnologia exterior. Não seria uma estrutura produtiva poupadora de mão de obra. Olha só, eu reconfiguro a estrutura produtiva para atender a demanda das classes populares, reduzindo a intensidade de capital por trabalhador, incorporando mais trabalhadores, reduzindo a desigualdade, reduzindo a dependência tecnológica. Olha como é fechadinho a argumentação. E aí eu contorno os limites fundamentais que deram, segundo Furtado, numa tendência de estagnação secular. Então, eu resolvo esse problema da estagnação secular ou de uma insuficiência dinâmica de demanda por meio de reformas democráticas, reforma agrária, reforma urbana e um conjunto de outras reformas acessórias que são muito fundamentais para ampliar a cidadania, mas um ponto específico aqui não são tão centrais para explicar a questão da estagnação e da insuficiência de demanda. Então, esse seria o sentido para contornar essas limitações no sentido do crescimento na perspectiva do Furtado nos anos 60. Além do limite com relação à estagnação, há outros limites da industrialização por substituição de importações que vão ficar muito claros ali nos anos 60 e na transição dos anos 70 para a CEPAL, que são a heterogeneidade estrutural e que são a dependência. Isso a gente discute, e dependência em suas diversas dimensões. A gente discute isso no próximo vídeo.